Meus caros educandos, aqui quem fala é o professor Guilherme Lemos. Gostaria de trabalhar com vocês dentro desse novo projeto, uma nova ferramenta, uma ferramenta inovadora que chega para você como uma nova alternativa e extremamente viável para uma aprendizagem significativa. Eu vou trabalhar a disciplina de atualidades. Então, a nossa ideia é pegarmos os fatos mais importantes da atualidades e os dissecarmos. Realizarmos uma aula onde, além da informação, você tenha todo um enfoque histórico e geográfico para uma melhor compreensão dos mesmos. Não esqueçam que essa aula de atualidades, ela está ligada à disciplina e à área de humanas, das ciências humanas e suas tecnologias. Ou seja, a atualidades está no bojo de geografia, história, filosofia e sociologia. Entretanto, você ainda tem aquele algo a mais. O que seria esse algo a mais? As aulas de atualidades também te oferecerá subsídios para a disciplina de redação. O que significa dizer que a maioria dos fatos da atualidade que nós trabalharemos estarão possivelmente nas propostas de redação que vocês irão encarar, tá bom? Vamos iniciar trabalhando um tema extremamente polêmico a nível nacional e que obviamente repercutiu a nível também global, porque queira ou não, tornou as relações diplomáticas entre Brasil e Indonésia mais difíceis, o que significa dizer que as relações diplomáticas entre os dois países estão um pouco estremecidas. Sem dúvida alguma, o evento que será o tema da nossa aula de atualidades hoje é a pena de morte ou pena capital e o caso Marco Ache. Primeiro eu gostaria de fazer uma análise em torno da história desse carioca. Marco Ache Cardoso Moreira foi executado agora no último dia 17 de janeiro. O método de execução utilizado pelo governo indonésio foi o fuzilamento. E ele foi fuzilado no dia 17 de janeiro, um domingo, no Brasil, às 3h30 da tarde, aos 53 anos, tá bom? O Marco Ache trabalhava como instrutor de voos panorâmicos, utilizando, obviamente, como voos turísticos, como equipamento, a asa delta. Em 2003, Marco Ache entra no Aeroporto Internacional de Jacarta, transportando dentro dos tubos de sua asa delta 13,4 kg de cocaína. No momento em que passou pela revista dentro do aeroporto, o policial indonésio identificou que a coloração dos tubos da asa delta estava diferente no espectro do visor. Quando fez uma revista manual do equipamento, observou que a asa delta estava munida, preenchida em seus tubos com essa droga. O Marco Ache ainda conseguiu fugir e ficou 15 dias foragido, até ser capturado pela polícia indonésia. Julgado em 2004, as leis da Indonésia são claras. Para o crime de tráfico de drogas, a pena é capital. Paga-se com a própria vida. O fuzilamento, como todos sabem, a pena capital foi executada pela polícia indonésia e eu acredito que ela foi extremamente cruel.
Em que sentido? A Anistia Internacional define o crime cometido pelo Marco Ache, o tráfico de drogas, como um crime não violento. Vocês vão entender por que eu estou afirmando isso. Então, de acordo com a Embaixada Brasileira, a resposta, ou seja, a pena dada ao crime cometido pelo brasileiro, teve uma desproporcionalidade em sua aplicabilidade. Tá bom? Então, o fuzilamento ocorreu. E a maneira como ele ocorreu também merece a sua atenção. O brasileiro foi comunicado 3 dias antes que seria executado. Nesse período, ele tem direito a um pedido. No caso específico de Marco Ache, ele pediu a visita de sua tia, Maria Rita Ache, que inclusive era sua advogada, ok? Essa tia, além de cartas, de mensagens de familiares, também levou uma refeição, ingredientes para uma última refeição por parte de Marco Ache. No domingo, enfim, sábado na Indonésia, domingo no Brasil, a execução foi realizada. Ele é comunicado da mesma no dia 3 horas antes. Um líder religioso realiza uma oração e Marco Ache tem o direito a um banho ou não. Na hora exata da execução, 2 policiais indonésios o encaminham para fora da prisão. Não esqueçam que essa prisão ficava no sudeste de Jacarta, tá bom? Na ilha da Indonésia, em sudeste da capital Jacarta, onde fica o presídio de Buzangankhan. Foi nesse presídio que Marco Ache estava preso desde 2004, o que significa dizer que Marco Ache pagou mais de 11 anos de prisão até ser executado, tá certo? Os 2 policiais o levam até um terreno descampado ao lado do presídio, onde estão 13 policiais da elite indonésia, todos solteiros, sem grandes vínculos familiares. Existem dentro de uma caixa 13 armas, e essas armas estão dispostas de maneira aleatória. Cada policial pega uma arma e forma um cordão de isolamento. Esse cordão fica a uma distância de 5 a 10 metros do condenado, do criminoso, que está com as suas mãos amarradas e seus pés também amarrados a um mourão, a uma estaca de madeira. Escolhe ser vendado ou não. O comandante, lembrando que além do comandante existe um advogado e existe um médico que acompanha a execução. O comandante aciona os disparos, mas lembrem-se, das 13 armas, 10 estão sem armamento letal, o que significa dizer que apenas houve-se um estampido. Apenas 3 armas estão com munição de fato letal. Tudo isso para que os policiais não identifiquem qual aquele que praticou o ato, que executou o criminoso. Após os disparos, o médico vai até o criminoso para atestar o óbito. Se caso o criminoso ainda apresentar sinais vitais, o comandante que acionou os disparos se aproxima do mesmo e dá um tiro de misericórdia na cabeça. No caso específico do brasileiro, o mesmo escolheu ser vendado e não houve a necessidade do tiro do comandante, visto que através dos disparos o mesmo chegou a óbito. Tá bom? O que eu queria aqui era que nós realizássemos uma análise. Primeiro, porque além de Marco Ache, existe outro brasileiro. Em 2005, também preso pelo crime de tráfico de drogas, está o Rodrigo Goulart, um camarada que também foi preso pelo crime de tráfico de drogas em Jacarta, mas ele transportava 6 quilos de pasta base de cocaína escondidos em 3 pranchas de surf. Lembrem-se
que a família, bem como alguns médicos, estão tentando comprovar a esquizofrenia do mesmo. Caso comprovada, Rodrigo Goulart, de acordo com as leis da Indonésia, não esqueçam do direito de soberania, o crime foi cometido em território indonésio, então vale as leis do país. O Rodrigo Goulart, caso seja comprovado que ele é esquizofrênico, não será executado. Porque ele tem direito a um tratamento psiquiátrico, tá certo? Eu queria fazer uma análise profunda em relação a essa aula, porque nós estamos falando de um marco da história do Brasil. Por incrível que possa parecer, apesar de serem 2 brasileiros e um que já foi executado por tráfico de drogas no exterior por pena de morte, isso vai se transformar num marco da história do Brasil, mesmo que de forma negativa, porque nós estamos diante do primeiro brasileiro executado no exterior através da pena capital. E não esqueçam que Marco Ache Cardoso Moreira, esse carioca de 53 anos, foi o primeiro ocidental executado pelo governo indonésio em toda a sua história. Então, imaginem vocês o quanto essa aula tem peso, tá bom? Queria fazer uma análise, agora que nós já falamos um pouquinho da história dos 2 brasileiros. Não esqueçam que na Indonésia, contabilizados pela Anistia Internacional, são 160 indivíduos condenados à pena de morte. A maioria dos estrangeiros que lá estão, o crime cometido é o crime de tráfico de drogas. Mas não esqueçam que Joko Widodo, o presidente da Indonésia, apoiado por 65% da população, executa traficantes, além do apoio da população, porque foi sua plataforma de campanha. O que significa que uma das promessas de Joko Widodo foi tolerância zero para o crime de tráfico de drogas, tá bom? Primeiro eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a pena de morte ou pena capital no mundo, tá certo? De acordo com a Anistia Internacional, a pena de morte ou pena capital é a sentença aplicada pelo poder judiciário que consiste na execução de um indivíduo condenado. Vocês interpretaram essa definição percebendo que a pena de morte ou pena capital é um ato de justiça. O que significa dizer que a pena de morte é um recurso legal. Seria a pena máxima para um crime cometido, tá bom? Essa seria a definição da pena de morte. Não confundam, porque muita gente, por exemplo, pega alguns episódios históricos, como por exemplo o nazismo e o Holocausto, e interpretam aquele período como sendo um período em que a pena de morte foi aplicada em massa. E na realidade nós temos uma diferença profunda. O Holocausto eu não posso interpretar como sendo um período em que a pena de morte foi massificada, porque o Holocausto nada mais foi do que a eliminação de pessoas julgadas indesejáveis por quem estava no governo. Então ali configura-se um ato arbitrário. A pena de morte é considerado um ato de justiça. Não é à toa que o Joko Widodo disse que os brasileiros tiveram o direito à defesa ampla e todos os trâmites do recurso legal foram seguidos, tá bom? O que me preocupa é que quando você fala em pena capital, o que significa capital? Ato sumário, morte rápida, sucinta, instantânea. E através dos métodos de execução ainda utilizados por esses países, a gente observa que essa morte não é rápida, não é instantânea. Muito pelo contrário, ela é dolorosa. E aí eu cito para vocês os principais métodos de execução. Observem, por exemplo, na Arábia Saudita, ainda há a prática das decapitações. No Irã, ainda há a prática dos enforcamentos, como no Iraque. Além da decapitação e do enforcamento, eu tenho a eletrocução. Eu tenho fuzilamento, no caso da Indonésia. E eu ainda tenho, o que na minha opinião eu acredito ser a forma menos dolorosa, que é a injeção letal.
Mas lembrem-se vocês que a substância produzida para que a execução de pena de morte seja realizada através da injeção letal, essa substância ela é produzida pelos países europeus, em sua maioria. E todos os países da União Europeia ratificaram, dentro do corpo de leis que o bloco econômico segue, o respeito aos direitos humanos. E geralmente os países europeus têm se negado a exportar essa substância. Então a injeção letal, que é o recurso menos doloroso, ainda está em xeque, porque países que executam por injeção letal ainda têm dificuldade na produção ou importação dessa substância, tá bom? Antes de mais nada, de citar os 5 métodos de execução, eu gostaria de fazer um apanhado em relação às estatísticas, tá bom? Hoje, de acordo com a Anistia Internacional, existem 57 países que ainda possuem em sua legislação a previsão de pena de morte. Um deles, por incrível que possa parecer para muitos que estão me ouvindo, é o Brasil. Mesmo o Brasil não tendo registrado execuções de pena de morte desde que ocorreu a proclamação da República em 1889, e aí a gente se lembra que durante a ditadura militar, alguém poderia citar, e a ditadura, no governo lá de Costa e Silva, o ato institucional número 5, que queria colocar a previsão da pena de morte para outros casos, vocês não esqueçam que a ditadura militar, há 21 anos, há mais de 2 décadas, esse artigo na nossa Constituição, obviamente, essa possibilidade de previsão de pena de morte foi extinta, tá certo? E não esqueçam que a nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, define que no Brasil a pena de morte ou pena capital só pode ser aplicada em caso de guerra declarada para o crime de traição à pátria. O que significa dizer que se um soldado brasileiro desertar, abandonar seus compatriotas no fronte de batalha, a deserção, ou passar informações para o inimigo, ou, numa situação mais drástica, passar para o lado do inimigo, empunhar armas contra seus compatriotas, ele pode ter a aplicação, o julgamento pelas Forças Armadas, ou seja, a pena de morte militar. E ele pode ser executado, e no Brasil o método é o fuzilamento. Então não esqueçam, no Brasil, pena de morte em caso de guerra declarada para o crime de traição, que eu chamo de pena de morte dentro do direito militar, tá bom? De acordo com a Anistia Internacional, comentei para vocês, 57 países possuem a pena de morte em sua legislação. O Brasil é um dos, está dentro desse grupo seleto. O que eu não comentei para vocês são os crimes. Quais são os delitos praticados no mundo onde a pena de morte geralmente é aplicada, tá certo? Nesses 57 países. Primeiro, óbvio, o crime de homicídio, tá certo? De assassinato. Eu tenho espionagem, o crime de traição. Eu tenho os crimes sexuais, por exemplo, adultério, estupro, incesto, sodomia, são crimes sexuais que muitos ou boa parte desses 57 países que possuem a pena de morte aplicam para esses crimes sexuais. Eu tenho a apostasia. O que seria a apostasia? Essas nações que são teocráticas, que têm uma religião oficial, caso o cidadão daquele país não siga aquela religião oficial, ou seja, ele renuncia à religião oficial do país, ele pode ser executado através da pena capital, tá bom? Além desses crimes, eu ainda tenho o tráfico de pessoas e a corrupção política. Exatamente. Tráfico de pessoas e a corrupção política pode haver aplicabilidade da pena de morte na China. Entretanto, observem vocês que a China ela não entraria como um dado oficial. Aí você pergunta, Guilherme, a Anistia Internacional não tem contato com essas informações em relação à China? Muito difícil, porque na China a pena capital é tratada como segredo de Estado.
Mas informações aí nos bastidores colocam que na China ocorrem mais de 1.000 execuções. Mais de 1.000 execuções, tá bom? O que eu gostaria de colocar, além da experiência chinesa, são os seguintes aspectos. Existem argumentos a favor e existem argumentos contra a pena de morte. Mas quando você, numa produção textual, vai elaborar a sua hipótese, você sabe que você tem que fazê-la respeitando os valores humanos. Então, eu, professor Guilherme Lemos, tenho uma postura em relação à pena de morte muito definida. A minha postura é que eu acho que a aplicação da pena de morte seria, em muitos casos, e em sua grande maioria, um ato cruel, um ato extremo. E aí eu gostaria de colocar alguns mitos e algumas verdades que eu acho que vai te oferecer subsídios importantes. O primeiro fato que eu gostaria de falar para vocês, o primeiro mito, é um pensamento que geralmente os meios de comunicação de massa, dentro dessa indústria cultural definida por Theodor Adorno, é a ideia que programas policiais e seus âncoras fazem de que a pena de morte previne o crime violento e torna a sociedade mais segura. O que significa dizer que a grande totalidade, esses 57 países que possuem a pena de morte em sua legislação, utilizam como justificativa de que ela reduz o crime violento e torna a sociedade, por consequência, mais segura. Mas eu gostaria de usar como exemplo 2 países para mostrar que isso talvez seja mito. É uma ideia que pode muito bem cair por terra. E aí eu vou me utilizar do Canadá e dos Estados Unidos. Guilherme, o Canadá e os Estados Unidos possuem uma cultura, um funcionamento dos órgãos públicos diferentes do Brasil. Mas não esqueçam vocês que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em termos de violência, principalmente no crime violento de homicídio, nós temos aí universos bem parecidos, tá bom? Cenários bem parecidos. Então, por exemplo, o Canadá. A pena de morte era aplicada no Canadá até o ano de 1975. Pressionados pela Organização das Nações Unidas, pela Anistia Internacional, ligada à ONU e que defende os direitos humanos e tenta erradicar, sob qualquer circunstância, a aplicação da pena de morte, o Canadá aboliu a pena capital no ano de 1975. Aí você, se acredita que essa frase, que esse mito é verdadeiro, pensa o seguinte: ora, depois que o Canadá aboliu a pena de morte, com certeza os crimes de homicídio devem ter aumentado em número, em ocorrências. Pois aí eu coloco a ideia em contraposição. Após a abolição da pena de morte, o crime de homicídio, que é um crime violento, diminuiu quase pela metade no Canadá. Diminuiu em 44%. O que eu estou tentando provar com o Canadá é que é possível reduzir o crime violento, por exemplo, de homicídio, sem necessitar da previsão da pena capital. Aí você pergunta, Guilherme, e os Estados Unidos entra aonde? Com essa mesma conjuntura. Os Estados Unidos são formados por 50 unidades federativas, 50 estados. 32 possuem a aplicação da pena de morte. 18 não possuem a pena de morte em sua legislação. E vocês sabem que no caso dos Estados Unidos, do Brasil e de tantos países, o grau de violência é medido através da taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Olhem essas informações que estão inclusive no relatório da Anistia Internacional. Nos Estados Unidos, nos estados onde a pena de morte existe, a taxa de homicídios, arredondando, é de 6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E nos estados que não possuem a pena de morte, a taxa de homicídios é de 4 para cada grupo de 100 mil habitantes. O que eu estou tentando te mostrar
é que a justificativa, o pretexto utilizado é a ideia de que a pena capital reduz o crime violento e torna a sociedade mais segura. Mas, na realidade, a pena de morte é utilizada por esses países como um instrumento de força. Ou seja, ao invés de reduzir o crime violento, talvez, eu peço que vocês atentem, talvez a pena de morte perpetue um ciclo de violência. Tá certo? Alguns dados que são relevantes também, de acordo com a Anistia Internacional, e os mais recentes datam de 2013. De acordo com a Anistia Internacional, em 2013 foram registradas nesses... Lembrem-se, uma coisa é execução efetiva, outra coisa é condenação à pena de morte. Existem 57 países com a pena de morte em sua legislação, mas no ano de 2013, 22 executaram criminosos de fato. No total, 778 execuções, 23.400 condenações à pena de morte. Aí eu peço que vocês examinem, por exemplo, dessas execuções, quais são os países que lideram em número. Só para você ter uma ideia, das 778 execuções de pena de morte registradas em 2013, 80% ocorreram em 3 países. Agora eu vou até ironizar com vocês. Esses países respeitam os valores humanos, garantem liberdades individuais, a liberdade de imprensa. Olha o nome, olha a identificação dos países. Arábia Saudita, Irã, Iraque. 4º, Coreia do Norte. 5º, Somália. Países que têm uma história de desrespeito a valores democráticos, que na realidade confirmam o que eu falei sobre o primeiro mito. A ideia de que são ditaduras, que a pena de morte muitas das vezes é utilizada contra os seus opositores políticos e daí por diante, tá bom? Um outro mito que é muito utilizado é a ideia de que a pena de morte deveria ser colocada em xeque através de um instrumento de iniciativa popular. O que é que eu estou tentando dizer? Que a população que deveria apoiar ou não a prática e decidir, através de um referendo ou plebiscito, se a quer ou não. E aí me preocupa, porque vocês sabem que a população ela é influenciada por esses meios de comunicação que vendem essa falsa ideia e a apresentam de maneira positiva. E eu uso fatos históricos que comprovam isso, como, por exemplo, o período da escravidão no Brasil, o período do apartheid na África do Sul, onde esses regimes segregacionistas foram apoiados pela população e se transformaram em leis. E aí há um ponto muito relevante. Qual é o ponto relevante? Nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que é legal é justo. Tá certo? Lembrem-se disso, tá bom? Outro mito que se utilizam é que a ameaça de execução é um bom recurso para o combate ao terrorismo. E aí você pergunta, Guilherme, até contra terroristas você se coloca avesso à ideia de pena de morte? Na realidade, o que eu penso é o seguinte, o próprio Estados Unidos tem mudado a sua conduta com relação aos terroristas. As execuções ocorriam antes, mas agora eles estão optando pela prisão perpétua. E vocês devem se lembrar da prisão de Guantánamo, lá na Baía de Cuba. O que significa? Na Bahia, próximo à ilha lá, a Havana, nossa Cuba, né? O que eu queria te passar era o seguinte: por que é que a prisão perpétua seria um recurso melhor que a pena de morte? Porque esses grupos radicais, quando têm seus terroristas, seus integrantes executados, eles ganham uma publicidade maior, eles ganham uma projeção maior na mídia. E o que é que acontece? Geralmente esse terrorista executado é transformado num herói, num mártir.
E essa publicidade garante muitas vezes a esses grupos radicais um maior recrutamento jihadista. O que significa que muitos jovens muçulmanos, inclusive do Ocidente, se interessam pelo exemplo heróico do Marte, tá certo? Eu gostaria de colocar essas informações para vocês, tá certo? Eu acho que no caso específico do Brasil, outros instrumentos poderiam ser utilizados. Eu acho que, por exemplo, numa produção textual, vale a pena você citar políticas educacionais, uma reforma do nosso Código Penal imediata, com o recrudescimento das leis. Outra possibilidade é uma reforma, já que ocorreu no Brasil uma CPI das prisões, ou seja, uma reforma do nosso sistema carcerário, uma outra concepção, uma outra experiência que tente diminuir as taxas de reincidência, principalmente de crimes violentos, porque a minha ideia é que há uma série de instrumentos que eu acabei de citar que podem ser tentados antes da aplicação de uma pena de morte para um país que tem um corpo de leis bem realizada, mas a aplicabilidade desta, bem como a investigação de muitos casos, ainda apresenta muitas falhas. E nós poderíamos cair sobre o ato irrevogável de executar uma pessoa inocente. E vocês sabem que qualquer site de busca que você pesquise, você vai ver muitos casos de execução de inocentes. E aí a pena de morte se constitui um ato cruel, extremo, tá bom? Para finalizar, eu gostaria de comparar a atuação dos dois presidentes, tanto do Brasil quanto da Indonésia, e mostrar para vocês onde há o conflito ideológico. E não esqueçam que a presidente Dilma Rousseff, inclusive, chamou o embaixador do Brasil na Indonésia para tratativas. Isso é um ato simbólico que significa dizer que as relações diplomáticas entre Brasil e Indonésia estão sombreadas, tá certo? Por exemplo, muitos nas redes sociais, eu acompanhei demais, estavam escrachando a presidenta Dilma Rousseff. Inclusive, a maioria dos que estão assistindo esse canal tem uma página no Facebook. Se você pesquisar o evento Fuzilamento do Brasileiro Marco Acher, você vai encontrar uma página alusiva à execução com mais de 1.256 comentários. A maioria, inclusive com vídeos gravados, onde as pessoas dizem que a presidente Dilma Rousseff deveria estar mais preocupada com os 230 policiais militares que morreram no exercício de sua profissão. Que a Dilma deveria estar mais preocupada com o escândalo de corrupção, que será objeto de estudo aqui no canal Humanas em Foco, que seria o escândalo da Petrobras, ou Petrolão, né, a sua Operação Lava Jato. Mas, na realidade, eu gostaria que, mesmo com algumas críticas em relação à nossa presidente, fazer um reconhecimento em relação à sua postura. A Dilma, não esqueçam, ela fez num primeiro momento um apelo humanitário. O que significa isso? Antes do crime, Marco Acher era um ser humano, ou seja, um camarada dotado de direitos. Um deles, que deveria ser inalienável, é o direito à vida. Então a Dilma, num primeiro momento, fez o quê? Um apelo humanitário. E não esqueçam, talvez seja uma informação nova que Humanas em Foco te passa. A ideia de que a Dilma estava amparada por um documento legal. Um documento das Nações Unidas chamado Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos, onde é pedido aos governos que não aplique a pena capital ou pena de morte para o crime de tráfico de drogas. O pensamento que está lá é mais ou menos o seguinte: as drogas matam. Será que é necessário matar por causa delas? Este elemento, sem dúvida, é importante. Então, a Dilma estava amparada através de um apelo humanitário e o Pacto Internacional de Direitos Civis. E o Joko Widodo estava amparado pelo quê?
Ora, todo país do mundo tem direito de criar as suas próprias leis. A isso dá-se o nome de direito de soberania. O que Joko Widodo fez? Olha, todo o trâmite legal, todas as leis indonésias e o direito de defesa ampla foi concedido. A sentença foi essa, o aval já foi dado. Se utilizou do direito de soberania. A presidenta Dilma Rousseff, que fez um apelo pessoal, inclusive através de telefonemas, disse: todo país tem direito de fato a criar suas próprias leis, mas não esqueçam que essas leis devem respeitar os direitos humanos. Por exemplo, vou incluir um dado a mais. Existe uma coisa que vocês sabem, chamada maioridade penal. Cada país tem autonomia para fixar a idade a partir da qual um sujeito paga pelos seus crimes na justiça comum de seus respectivos governos. No caso do Brasil é 18 anos. Se você pesquisar o mapa mundi da maioridade penal, você vai ver que varia em alguns países, mas a média são os 18 anos adotados, inclusive em nosso país. E há uma resolução da ONU que diz que a pena de morte ou pena capital não pode ser aplicada, sob hipótese alguma, para menores de 18 anos. O país que o realiza, e nós temos dados que há países que executam menores, estão cometendo uma violação a uma lei internacional. Tá certo? Eu gostaria muito de passar essas informações para vocês. Vou estar aqui disponível nessa plataforma virtual para qualquer dúvida que vocês tenham. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto e tenho absoluta certeza que essa plataforma virtual vai aumentar as tuas chances de aprovação, tá certo? Todos os professores dessa plataforma estão engajados, estão imbuídos de um único sentimento: o seu sucesso. Este é o nosso objetivo, tá bom? Aqui fica o professor Guilherme Lemos e até a próxima. Não esqueçam que o nosso próximo tema eu já vou até disparar, elencar para cada um. É o terrorismo transnacional e o grupo radical sunita Estado Islâmico. Até a próxima. Inscreva-se, compre os nossos pacotes que com certeza você vai estar adquirindo através de um preço super acessível, uma ferramenta que com certeza vai te trazer resultados promissores. Um abraço, até mais, se Deus quiser.